Meu filho hoje se encontra preso na Argentina. Ficou 7 meses preso aqui na Papuda. Foi liberado. Nós ficamos muito felizes, achando que haveria justiça e que ele não recebesse uma condenação de 14 anos. Sequer no processo dele tem uma imagem dele depedrando ou fazendo qualquer coisa. A imagem que tem é dele segurando uma bandeira e uma garrafa de água. E ainda em manifestação, não dentro da onde ele foi preso. Gostaria de deixar para vocês a minha indignação, porque ele é tutor de uma família de ossos de vidro. A minha nora e os meus 2 netos têm ossos de vidro. O meu neto mais novo, além de ossos de vidro, é autista. E hoje está com uma fratura no pé. Infelizmente, meu filho está preso e não está podendo cuidar dos seus filhos e da sua esposa. E nem sequer eles podem estar aqui representando como eles já estiveram representando ele. Gostaria de dizer para vocês a minha indignação. Sábado, eu enterrei meu pai. E eu não estava com o meu filho ao meu lado para me abraçar, para me confortar. E ele está sofrendo, porque sequer ele pôde se despedir do avô. O avô com 80 anos, e que nesses 2 anos, todos os dias, aprendeu a lidar com o YouTube, assim como eu, com as redes sociais, para ouvir qualquer notícia que pudesse trazer conforto aos nossos corações de liberdade. Meu filho está preso, sim, na Argentina. Eu espero que os parlamentares nos ajudem lá. Mas eu gostaria de pedir a todos dessa casa que não apoiam a anistia, e eu falo agora respondendo a sua pergunta do início, como mãe, se eu fosse mãe de um criminoso, de um homem que tivesse roubado, tivesse matado, estrupado, todas aquelas pessoas que o senhor citou que foram convidadas e não estavam aqui, elas estariam ao meu lado e ao lado de todos os nossos familiares. Gostaria de dizer, com todo respeito ao presidente da Câmara dos Deputados, gostaria de dizer a todos que não assinaram a anistia, nós clamamos por justiça, por liberdade de pessoas que sequer têm atestados de antecedentes criminais, mesmo tendo sido condenadas a 14, 15, 16 e 17 anos. Elas não têm atestados de antecedentes criminais nem aqui, e o que estão fora na Argentina também não tem. Meu filho foi preso fazendo a renovação da precária dele. Quem conhece o Rodrigo Moro sabe que ele foi até o CONARE para renovar a precária dele, e ele foi detido na frente da esposa e dos 2 filhos. Isso é muito injusto. Eu clamo por justiça. Já executamos 711 bilhões até agora nas obras do PAC, entre obras públicas e privadas, numa demonstração de que as coisas estão andando com bastante rapidez. E muitas das coisas a gente quer ver se a gente consegue entregar definitivamente até o final de 2026, porque habitualmente, muitas vezes, um governo sai, entra outro e as obras têm paralisação. Vocês sabem que eu disse na outra vez que nós encontramos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Nós encontramos quase 3 mil creches paralisadas. E esse momento extraordinário de crescimento da renda, de crescimento do salário, sabe, da geração de mais emprego, de mais política de inclusão social, de uma quantidade extraordinária de crédito que nós estamos fazendo. Anúncios como nós fizemos a semana passada da redução da energia elétrica, sabe, para que as pessoas que consomem até 80 quilowatts, não pague nada, e quem ganha até de um salário mínimo a 120, que tem a renda per capita de meio a 120, vai pagar até 120, vai ter desconto. Ou seja, isso para ajudar as camadas mais pobres da sociedade brasileira a não viver num apagão, a não viver na base do candeeiro, mesmo tendo um bico de luz dentro de casa. A medida que nós fizemos do imposto de renda é para fazer justiça nesse país. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar, porque é necessário que a gente consiga desobstruir a possibilidade de viver melhor, de consumir melhor.
a política do pé de meia, a política universitária que estamos fazendo, a política de tentar até 2030 só fazer com que 80% das crianças se alfabetizem até o 2º ano de escolaridade. O nosso compromisso de tentar estabelecer a maior quantidade possível de escola de tempo integral para que a gente possa definitivamente resolver o problema educacional no país é uma coisa que nós estamos comprometidos, estamos vendo acontecer e vai acontecer cada vez mais. Vocês sabem que nós anunciamos mais 102 institutos federais novos, porque nós sabemos que a mão de obra qualificada é uma necessidade para esse país. Nós já tivemos aqui governo que dizia que não se preocupava com a economia era com o ministro da Economia, a agricultura era com o ministro da Agricultura, trabalho era com o ministro do Trabalho. Eu me incomodo com tudo. Eu olho tudo, eu tento discutir tudo, porque tudo, muitas vezes tem sucesso, não vem para a mesa da presidência, mas quando tem um fracasso, termina na mesa da presidência para a gente tentar resolver. Então eu estou num momento exitoso, sabe, com o resultado que estamos colhendo no Brasil, com a dificuldade de um país que sofreu um baque muito grande nos últimos 7 anos, antes da gente chegar à presidência da República, um retrocesso que jamais a gente imaginava que o Brasil pudesse receber. Quando nós anunciamos o fim, sabe, tirando do Brasil do mapa da fome em 2014, eu jamais imaginei que ia voltar à presidência da República e encontrar 33 milhões de pessoas voltando ao mapa da fome por irresponsabilidade de pessoas que não quiseram governar isso. Bom dia para vocês. Para mim o meu dia já começou sendo péssimo, tá? Estou vendo todas as notícias que estão saindo e é sim tendenciosas, sim. É sim tendenciosas. Vocês estão colocando, ele chegou na penitenciária, escolheu ficar. Gente, o Marlon é cria da onde, gente? Ele vai fazer o quê? Me diz o que ele tem que fazer. Porque assim, tá complicado demais. Ele escolheu ficar em tal lugar. Me diz, o que ele vai fazer? Ele é cria da onde? Gente, isso é um procedimento básico. Ele vai chegar, ele vai precisar ir para algum lugar, como acontece com todo mundo. Mas o Marlon é o famoso, o Marlon é que tem que ser exposto sendo humilhado. Aí vocês não postam, né? Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso, melhor defesa. Isso, melhor ataque. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Não, sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias.
não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, Isaac, Flavoz, no início da temporada, teve muita discussão entre prioridade, brasileiro, Libertadores, e você sempre manteve o padrão que era jogo após jogo. Se eu perguntar para qualquer torcedor flamenguista, nesse momento a prioridade deles é que o Flamengo ganhe o Mundial. E o DNA do Flamengo é vencer, vencer, vencer. Minha pergunta é bem direta e até um pouco óbvia. O Flamengo está indo para vencer esse Mundial? Está credenciado para ser campeão? Se sim, por quê? Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer o nosso primeiro jogo. E depois o segundo, e depois tentar passar da fase de grupos, e depois cada adversário que venha pela frente tentar passar, e aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte.